Boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo, programa da Juventude da Sede Internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A igreja tem por presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e o líder da juventude aqui na sede é o presbítero Bruno Beltrame. E aqui na apresentação, nesta tarde, quem vos fala, irmão Ronei Macheville, também irmã Luciara, e o irmão Senhor. Christian. Perdoa, irmã Luciara. Paz do Senhor. E o irmão Christian, paz do Senhor, irmão Ronei, paz a todos os irmãos videologados aí conosco. Glória a Deus! Hoje temos um assunto maravilhosíssimo e interessantíssimo e importantíssimo para você jovem, moço, moça, adolescente, irmão, irmã, ancião da Igreja do Senhor, você que está nos assistindo pela primeira vez, você que ainda não conhecia o Ministério Restauração, para você conhecer algo muito importante, que é o assunto chamado relacionamento interpessoal. O que será que é esse negócio? Relacionamento interpessoal. Nós vamos conversar hoje aqui com a irmã Luciara, que é psicopedagoga. Também vamos conversar com o irmão Christian, que é um jovem muito inserido no contexto da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e vamos conhecer o que Deus tem para nós nessa tarde. Também a nossa irmã Rode vai estar trazendo uma palavra nesta tarde e nós vamos meditar naquilo que Deus tem para nós. Vamos adorar ao Senhor com louvor. Irmão Pablo Macheville e irmão João Miller vão adorar a Deus e nós continuaremos este programa com este louvor e depois com o assunto que propomos para comentarmos nessa tarde. Deus abençoe, irmão Pablo e irmão João. Aleluia, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele já está neste lugar e nós já podemos sentir a presença dEle. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu me
mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que eu sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões, nada pode que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Este é um programa da Juventude Geração Eleita, a juventude da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. E este programa, das 13h30 às 15 horas, é o programa feito pela juventude da sede internacional aqui na Farrapos 312. No momento estamos com os cultos suspensos, mas você pode cultuar a Deus junto conosco através deste programa que está sendo gravado ao vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Como nós falamos no início do programa, vamos tratar de um assunto importantíssimo, realmente importante, que é o relacionamento interpessoal. E eu quero dizer para os irmãos que nós convidamos o irmão Christian. Eu falei para ele hoje de manhã: irmão Christian, nós não vamos falar para ti do que nós vamos tratar sobre o assunto. E nós vamos querer saber de você, como um jovem, né, irmão Christian? Eu disse: eu vou te colocar no fogo cruzado. Nós vamos querer saber de supetão, você como um jovem, o que acha sobre o que vai ser tratado de relacionamento interpessoal. Bom, vamos começar então com a irmã Luciara. Irmã Luciara, como eu já disse no início do programa, é psicopedagoga. E ela vai nos dizer o que é propriamente, irmã Luciara, relacionamento, não mas relacionamento interpessoal. Então, mais uma vez, a paz do Senhor a todos que estão videologados, que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, o que é um relacionamento interpessoal? Já está dizendo, é um relacionamento entre as pessoas, né? O ser humano, ele naturalmente é um ser que não pode viver solitário, não vive sozinho. Ele precisa do outro para haver as trocas, né? As trocas de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Então, o ser humano, ele é um ser social e ele precisa, sim, de estar em comunidade, em sociedade. Muito bem.
Então sabemos agora que relacionamento interpessoal é realmente esse relacionamento entre pessoas. Muito bem, irmãos, qual é a nossa preocupação? Talvez a maioria dos irmãos que nos ouvem, das pessoas que nos ouvem, tenha noção, sabe realmente dessa base sobre relacionamento interpessoal, mas a nossa preocupação, que nasceu, na verdade, nesse final de semana, e eu conversando com o irmão Bruno Beltrame sobre o assunto que nós iríamos apresentar no programa de hoje, em relação à dificuldade, irmã Luciara, e agora o irmão Christian vai ficar sabendo, né, do que é, a dificuldade que é possível que aconteça, quando as atividades da igreja voltarem ao normal e os jovens e os irmãos, as irmãs, as crianças, os adolescentes começarem a retornar aqui ao convívio interpessoal, né, a esse relacionamento interpessoal, porque hoje estão todos isolados, né? Inclusive é chamado de afastamento social, ou seja, as pessoas não podem se aproximar, né, não podem interagir, né, pela questão do contágio. E como é que as pessoas vão se sentir, né? Vamos usar a palavra jovens, tá? Porque esse é um programa para a juventude, mas você, irmão, irmã, insira-se quando falarmos jovem, né? Você que é ancião, um jovem de 80 anos, né? Insira-se nessa palavra, né? Insira-se nessa palavra. Então, como é que o jovem vai se sentir ao chegar aqui, né? Porque ele está com toda, vou usar o termo, né? Não sei se pode, irmã Luciara, ele está com toda a carência, né? Desse período todo, né? Sem ter essa interação com os outros. Como é que será que pode acontecer que ele vai se sentir? Vamos começar com a irmã Luciara, né, que vai nos dar o conhecimento, vamos dizer assim, técnico, e depois vamos conversar com o irmão Christian, que ele acha, vai nos dar um conhecimento, um parecer pessoal, ele que está por surpresa aqui, já aviso a todos, né, o programa ao vivo, ele está por surpresa na situação, né, não é que foi de última hora, ele já estava escalado de antes, mas eu falei para ele, irmão, não vou tratar do assunto contigo antes, que é para nós vermos a expressão natural de um jovem nessa situação. Inclusive eu estou nervosíssimo, irmão. Glória a Deus! Quem não está, Glória né? a Deus. Quem não tá, a gente sempre fica. Quem sabe até para o retorno desses jovens, irmãs, vamos pensar o seguinte, não é possível, será que os jovens vão chegar nervosos também, apesar de estar acostumados com a interação, né, antes do isolamento, de repente vão chegar nervosos, que nem o irmão Christian está aqui, né? Só ele está nervoso, eu não estou. Eu não estou. Nervosíssimo, nossa. Irmã Luciara, vamos lá, pode falar. Então, assim, o que mais preocupa no retorno, realmente, são as crianças, né? Porque, geralmente, as crianças, quando se veem, os amiguinhos, os coleguinhas, né? Eles querem chegar, ter contato, né? A criança e até o adolescente, ele precisa desse contato físico. Precisa de um abraço, de um aperto de mão, né? Então, eu sou um adolescente nato. A gente necessita disso, desse toque. O toque, ele é muito importante, né? Então, o que mais preocupa é esse início, esse começo todo, né? Das crianças chegarem, os adolescentes chegarem, querem se abraçar, se beijar, né? E a gente vai estar podendo estar perto, mas não tanto assim, né? Não vamos poder estar colado, né? Então, principalmente as meninas gostam de estar com o braço enfiado, aquela coisa toda, né? Então, isso a gente vai ter que trabalhar bastante. Nós vamos poder estar convivendo no mesmo ambiente, mas não vamos poder estar colados um no outro, né? Então, isso a gente vai ter que começar a trabalhar com os pequenos, com os jovens e até com as pessoas de mais idade. Porque, com certeza, as pessoas de mais idade é que estão sofrendo mais porque elas estão realmente confinadas, né? E essa carência, que já é natural da idade, né? Quando a gente vai tendo mais idade, a gente começa a ficar mais carente, né? Isso faz parte também do ser humano. Então, elas vão querer receber abraço, vão querer, né, ouvir palavras, né, de carinho e tudo mais. Mesmo a gente falando por telefone, não é a mesma coisa. A gente precisa desse contato, a gente precisa de um abraço, a gente precisa disso. Então, a gente vai ter que trabalhar muito isso,
né? Porque a gente vai poder nos olhar, mas também não vamos poder nos tocar. Então, é complicado para os pequenos, é complicado para todos nós, né? Porque a gente vê que é tocar, até quando a gente vê uma coisa bonita, a gente já quer mexer, né? Verdade. Então, imagina quando a gente tá com saudade de alguém, os nossos irmãos, as nossas irmãs, e não poder tocar, né? Então, é complicado. Mas a gente vai ter que superar isso com a graça de Deus. Deus vai nos dar todo o discernimento e a sabedoria de como saber lidar nesse momento que a gente não vê a hora de que chegue Não também, vê a hora né? que chegue. Não vê a hora de incrível, chegar né? esse momento. É incrível. Glória a Deus por isso, né? O ser humano foi formado, foi criado com essa necessidade de aproximação. Irmão Christian, o que o irmão me diz então sobre esta expectativa de poder, né? Apesar de que o irmão está aqui sempre inserido, envolvido nas atividades, mas com certeza tem muitos irmãos, né? Que o irmão sempre teve um bom relacionamento no meio da juventude, que o irmão talvez faça mais de 30 dias que não vê os irmãos, né? Irmãos que de repente porque o irmão Christian, quem não sabe, ele é responsável pelo pilar de oração e de jejum da juventude aqui da sede. Então, muitos irmãos com certeza foram companheiros, né, antes desse afastamento social, foram companheiros de jejum e oração do irmão, e faz mais de 30 dias, talvez, né, que o irmão não veja esses irmãos. O que nos diz, irmão Cristian? Irmão Ronei, antes, com todo esse meu nervosismo aqui, né, antes de continuar falando sobre esse assunto, eu gostaria que os irmãos aí deixassem um like, os irmãos que estão entrando agora, os irmãos que já estão aí videologado conosco, deixa aí sua participação no chat aí, vamos interagir junto. Nós estamos falando sobre um assunto muito importante. Amém. E já entrando no assunto que nós estamos falando aqui de relacionamento interpessoal, que é uma coisa bem incrível, fico na expectativa, na verdade. Às vezes, irmãos, depende também da personalidade da pessoa também, né? Às vezes tem pessoas mais tímidas, né, irmã? Exatamente. Irmã pode me corrigir se eu estiver errado. Existem alguns jovens, algumas pessoas, irmãos, enfim, colocando todos aqui no mesmo, como jovem, pode ser ancião, pode ser, que nem o irmão Ronei falou. Às vezes tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são interagem mais. Então, eu acho que depende muito também dessa personalidade também das pessoas que a gente vai compartilhar, que a gente vai ver. Por exemplo, às vezes a gente tem amigos. Eu, por exemplo, eu tenho conhecido que são bastante assim animados, são bastante assim comunicativos, mas tem uns também, exatamente, essa palavra é correta. E tem pessoas também que eu conheço que são mais calmas, sabe? E a gente sabe, por incrível que pareça, a gente, quando é jovem, a gente sabe lidar com cada tipo de personalidade. Sim, diferente uma da outra. Uma pessoa que é mais tímida, a gente conversa com ele de um jeito. Inclusive, eu já conversei com alguns jovens, né, falando, eu não sei o que acontece comigo, irmão Christian, mas eu sei lidar com um tipo de jovem, sei lidar com um tipo de outro. Aí, às vezes, eu fico eu fico no meio termo, não sei se eu vou para esse lado ou se eu vou para esse outro. Então, é bastante interessante isso, que a gente sabe esse relacionamento interpessoal que a gente tem com os irmãos aí, com a juventude, enfim, com todos que estão, que vão se deparar depois dessa pandemia, depois que a gente se encontrar com os outros. E tem muito disso, que a gente vai se encontrar com pessoas que a gente se comunica, que são mais tímidas, e com pessoas que são mais comunicativas, que estão ali, que brincam, às vezes sorri, interage, enfim, irmão Ronei. E esse ponto aqui que eu estou falando, eu acho muito interessante, porque o jovem, ele tem que aprender a ser assim, porque imagina só, daqui mais um tempo a gente cuidar de igreja. Igreja é lugar onde tem várias pessoas diferentes, onde tem diversas personalidades. Existem pessoas de diversas personalidades que a gente vai ter que lidar com essas pessoas. Então, é muito bom a gente já ir treinando já desde agora, né, irmão Ronei? Isso mesmo. E a gente tem que respeitar, né, cada tipo de pessoa. Exatamente. Né? O extrovertido, o mais tímido, né, o que é mais calado, o que é aquele que no início ele é tímido, mas daqui a pouco quando ele já se ambienta, ele se solta, mas não é mais a mesma pessoa, né? Então,
a gente tem que saber respeitar todo o tempo de cada um também, né? De É se igual ambientar. criança, né? Por exemplo, uma criança, às vezes a gente chega num ambiente, não vai visitar uma família, irmão, né? Vai visitar uma família assim. Eu lembro quando era criança, né? A mãe dizia, vocês se comportem. Imagina, eu sou uma família de 8 irmãos, 9 comigo. Imagina o pavor que essa mãe sente no relacionamento interpessoal de numa ter família. esse comportamento. Aí ela chegava assim, pelo amor de Deus, você não vai me fazer vergonha na frente do meu amigo, essa pessoa que nós vamos visitar. Não, pode deixar. Aí chegava lá e olhava aquela cena, olhava os outros guri brincando. Tipo assim, criança é assim, começa a se olhar, um olha pro outro, o outro meio que olha para baixo, já olha pro outro, o outro já conversa junto aqui. E não passa muito tempo, já estão fazendo amizade, é incrível, criança é assim. Sim. Já tá correndo junto, já tá caindo e faz vergonha pra mãe. Criança é social, ela é social. É pouco tempo, né? Até quando vai uma criança te visitar em casa. Tu vai ali, senta fulaninha, tá ali quietinho, daqui a pouco, quando tu vê, já vai para outro cômodo da casa, Já toma conta. Já toma conta. De repente tem tem essa. pessoas aí, né, Morronei, que de repente tem, pode contar muita coisa aí também sobre a sua infância. Com certeza, se quiserem colocar alguma coisa no chat ou então fazer alguma pergunta. Mas eu estou vendo aqui na conversa, irmãos, que, por exemplo, a irmã Luciara falou que talvez quando a pessoa volte, ela não seja a mesma pessoa, né? A senhora chegou a fazer essa pequena observação no meio do texto que a senhora colocou, que a senhora falou, né? Esse eu fico pensando, por exemplo, assim, nós vamos dizer que nós vamos estar afastados em torno de 60 dias, vamos ser bem otimistas, 60 dias. Quando voltar nesses 60 dias, muita coisa pode ter mudado na vida do irmão Ronei. A minha forma até de interagir pode ter mudado. Por alguma coisa, algum acontecimento, algum trabalhar de Deus na minha vida. Exatamente. E quando o irmão Christian se aproximar de mim, ele vem com uma certa expectativa que eu não vou suprir aquela expectativa dele de repente, né? Não porque eu não quero, não porque eu não amo o irmão Christian, não porque o irmão Christian não me ame, né? Mas porque muita coisa está acontecendo em meio a tudo isso. Né? E as pessoas podem estar mudando, as pessoas podem estar aprendendo, amadurecendo, né? Exatamente. E aí, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos fazer uma pequena suposição. Vamos dizer que nós três aqui, né, não estamos nos vendo nesse período de Ok. isolamento. Aí fica liberado, né? Está liberado, pode, vamos dizer aí, reunir até 200 pessoas, 300 pessoas, com máscara de repente, né? A gente não vai nem conseguir ver o sorriso, ou se a pessoa está braba com a gente ou não. Não vai poder ver a expressão do rosto. Já pensou nós nos reunirmos, chegarmos um para o outro e não conseguir sentir a expressão do rosto, da reação da pessoa nos enxergar? Então, daqui a pouco, uma pessoa sorri assim com os olhos fechados, a gente pensa até que ele chorando. Está chorando. Né? Tá chorando. Está chorando. Mas ele está com um sorriso bem bonito debaixo da máscara. Então, são tantas coisas que nós temos que estar preparados, irmãos. Preparados. Porque isso, glória a Deus, vai acontecer. Eu não digo que vai acontecer das nossas dificuldades, mas vai acontecer de nós voltarmos a nos reunir. Você vai voltar a estar congregando com todo o contingente possível dentro do templo, na congregação que você participa, que você serve a Deus, que você adora a Deus, e isso pode acontecer de você chegar, um pensamento meu, você chegar no culto, né, e aí você vem com toda aquela expectativa que o pastor vai lhe receber, com aquela saudade que você está do pastor, ou do líder da juventude, irmão Cristo, chega lá com toda a expectativa. Mas o líder e o pastor, por exemplo, que nem o nosso líder aqui, o irmão Bruno, ele vai ter que receber mais de 100 jovens ao mesmo tempo. Como é que ele vai dar atenção para todo mundo? Só que vem 100 jovens Querendo aquela atenção. querendo aquela atenção. É incrível. Que tal, irmão Cristian, já pensou nisso? Fala um pouquinho dessa ansiedade de chegar-se, de ser recebido, enfim. Pois é. E principalmente, eu falo aqui porque eu sou moço, né? Essa expectativa de estar entre amigos, por incrível que pareça, às vezes a gente está lá sentado no coral, mas tem muita gente aí que a gente conhece, a gente é amigo, a gente é colega, tal, a gente conversa junto, a gente conversa muito.
E eu também observo também a parte das moças também, porque, que nem a irmã falou, as moças também tem essa, né? O moço não é muito dessa de se abraçar, às vezes tem, né? Mas o moço não é muito de se abraçar, mas, sabe, eu não sei como explicar exatamente, assim, como um encontro de moços, assim, amigos, mas é algo, assim, bem gostoso, bem legal. Muito legal, assim, de se encontrar com uma pessoa que tu tá há muito tempo sem ver. É como se tivesse uma viagem, por exemplo. A gente faz uma viagem, às vezes ninguém sabe de uma viagem. Daqui a pouco a pessoa, às vezes, nem sabe que tá viajando e te encontra ali, quanto tempo, sabe? Aquela sensação boa. Inclusive eu, irmão Ronei, quando eu tava viajando esses tempos, viajei pra Amazônia, passei um mês lá, parecia que pra mim foi assim uns 10 meses assim que eu passei longe. Porque Tamanha era a saudade. Sim, a gente aprende a conviver com os irmãos, a gente aprende a viver nesse relacionamento interpessoal com os irmãos, o modo de falar, o jeito, porque é diferente. Eu, particularmente falando, eu vejo muita diferença numa pessoa daqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Não somente daqui, né, tem outros lugares também, mas eu, particularmente falando, como sou do Amazonas, eu vejo muita diferença nos irmãos. Eu olho assim e por incrível que pareça, a gente sente uma falta, assim, os irmãos missionários aí, os irmãos missionários pode saber bem o que eu estou falando, testificar do mesmo pensamento. Bom, nós vamos ouvir mais um louvor, vamos adorar juntamente com os nossos irmãos, não sei se o irmão Pablo ou o irmão João Miller, eles que estão se organizando e vão estar adorando a Deus com louvor, e logo depois nós vamos ver com a irmã Luciara como é que o jovem pode começar a se preparar para esse momento tão glorioso, né? Não posso dizer que é mais esperado do que a volta de Jesus, né? Mas é um momento esperado, muito esperado, é um momento que os jovens esperam, né? De poder estarem todos em comunhão. Irmão Pablo, então, louvando e adorando a Deus com louvor. Paz do Senhor, vamos estar louvando com louvor, então. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar, sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti eu preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, sua vida em mim é santidade.
minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Aleluia! Esse é o programa da Juventude da Sede Internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, Juventude Geração Eleita. Das 13h30 às 15 horas, estamos aqui junto com você e você junto conosco. Aleluia! Glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus. Estamos falando desde o início do programa sobre relacionamento interpessoal. E fui avisado aqui agora que houve uma mudancinha pequena na escala do programa, e quem vai nos trazer a mensagem final desse programa é a irmã Karina Leonardi, e não a irmã Rode, como havíamos anunciado no início do programa. Temos algumas participações no chat aqui, né, irmão Christian? Antes da irmã Luciara falar, vamos, não sei se o irmão Christian está com o chat aí aberto. Tem aqui a irmã Lilian, temos a irmã Paola Cruz de Puerto Rico. Deus abençoe. Bem-vinda. Bem-vinda. A irmã Diele, irmã Eliane Rosa, a irmã Grace, a irmã Karina mandou uma paz, oração, união, ela que estará daqui a pouco participando conosco, irmã Vitória. Nós estamos fazendo assim meio rápido a leitura, né? Para que a gente possa tratar desse assunto tão importante que é o relacionamento interpessoal. Mas também não podemos dizer esse muito obrigado e essa alegria da gente de ter você participando conosco E aqui. sintam-se abraçados aí por nós. Sintam-se abraçados. Um abraço virtual. Um abraço virtual, né? Nesse nosso relacionamento intervirtual. Intervirtual. Palavras novas, né? Estamos achando necessidades novas, né? Deixa eu ver mais quem nós temos aqui. Vitória, não sei se eu já falei, Isadora, Isabel Schmidt, Anthony, a Couve, Prisca, irmã Prisca, a irmã Rode também mandou um paz, oração, união. Muito bem, irmã Rosalina. Aqui, muito bem, irmão Bruno. Irmão Bruno está mandando, irmão Bruno Beltrame, que é nosso líder, está na escuta também do programa. Deus abençoe, irmão Bruno. Irmã Miriam Machado. Quem mais aqui? Bom, tem bastante gente. Irmã Noemi. Eu não estou lendo as cidades, alguns estão colocando as cidades aqui, mas glória a Deus pela vida dos irmãos. Nós podemos apresentar a cidade depois, né? Ah, muito bem, então vamos apresentar depois as Pedido de cidades que oração estão e os pedidos de oração, com certeza tem já bastante pedido de oração. Mas então, irmã Luciara, como é que o jovem pode começar a pensar nesse assunto, né? É algo que nós temos o nosso pensamento, a nossa expectativa, os nossos anseios, nossas necessidades, mas nós também precisamos pensar que os outros também têm a mesma necessidade de pensamento, têm as suas necessidades. Cada um tem o seu. Do seu jeito, que nem o irmão Christian falou, né? Sim. Cada um tem a sua forma, e talvez a forma que a gente conhecia o irmão há 60 dias atrás não seja a mesma quando ele vai retornar. É interessante esse negócio. Irmã Luciana. Tá, então a primeira coisa, cada um tem a sua expectativa, né? Eu crio a minha expectativa, né? Eu já idealizo na minha mente como vai ser aquele ambiente que eu vou, né, enfrentar daqui a um tempo, né? Num evento, em qualquer situação, num início de aula, né? Então a gente já idealiza como vai ser, como vai estar os meus colegas, como vai estar os meus irmãos. E aí eu fico pensando, todos vão vir na minha direção, vão me saudar, mas de repente pode não acontecer nada disso. E eu não posso ficar entristecida
por não acontecer o que eu estou idealizando. Muitas vezes por circunstâncias, por não dar tempo, por não, né? As pessoas, às vezes, eu penso que a pessoa está me vendo, mas de repente ela não está me vendo, né? Ela está me olhando, mas não está me enxergando. Então, a gente não pode se entristecer por isso. E um detalhe, está me olhando, mas não está me enxergando, não é porque não queira ou porque não tem importância, é porque o volume de pessoas ao mesmo tempo... São tantas muita coisas, gente. exatamente, que Muita gente. acontece que não dá tempo realmente. E aí eu volto para casa, pô, mas aquela irmã, eu gosto tanto dela, eu tenho um sentimento tão especial por ela, ou aquele irmão nem se dirigiu a mim. Então a gente não pode ficar com esse sentimento, com essa mágoa, com essa tristeza. Porque muitas vezes também o inimigo coloca isso para a gente se entristecer. Nem sentiram a minha falta, então eu nem vou mais. Né? Não tem importância. Não, muitas vezes é o inimigo que nos coloca essas coisas no coração, essa tristeza, essa rejeição, né? Porque daí, na verdade, a gente que está tendo essa rejeição, não é o outro que está nos rejeitando, somos nós, a nossa mente, nosso coração, e o diabo ali também falando um monte de bobagem na nossa mente. Então, a gente não pode deixar essas coisas nos contaminarem. A gente tem que pedir oração, pedir discernimento, pedir sabedoria, pedir amadurecimento, que isso aí também é amadurecimento. E nesse período que a gente também está distante, estamos tendo tempo de nos dedicar mais à oração, ao jejum, né? Se a gente antes orava 15 minutos de manhã, agora dá para orar 1 hora, dá para orar um pouquinho mais. Né? Dá para se estender na leitura da palavra, né? Então a gente está se fortalecendo, estamos nos edificando. Então isso vai fazer com que a gente volte também diferente, amadurecidos espiritualmente, com uma outra mentalidade, né? Então, quando a gente pega o aluno lá no final do 1º ano, ele vai para o 2º ano, mas como ele mudou, como ele está diferente, é a mesma coisa. E espiritualmente a coisa é bem mais rápida, né? Verdade, é muito mais rápido. A transformação que Deus pode fazer numa pessoa em uma semana, 30 dias, exatamente, é muito grande. Né? É rápido. Então, assim, a gente vê às vezes um irmãozinho, que estava tão fraquinho na fé, mas de repente esse tempo, esse período foi para ele aprender, foi para ele, olha, não tenho ninguém em minha volta, só tenho Deus, eu tenho que pedir para Deus me ajudar, eu tenho que pedir para Deus me fortalecer, para Deus me ensinar, né? Me tornar um autodidata espiritualmente, né? Lendo a palavra, tentando discernir tudo aquilo que está entre cada palavra, cada vírgula, cada frase ali, né? Então, as pessoas podem voltar diferente e tomara que todos voltem realmente evoluídos espiritualmente, fortalecidos, né? Para que a igreja continue, porque isso é uma batalha, né? É uma batalha. E como diz ali em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E posso dar uma... Posso? Com certeza. Eu até tinha separado e Deus já no 3, né? Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo no propósito debaixo do céu. E aí, indo lá para o 5 diz, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, quando a gente fica muitas vezes, não estou abraçando, não estou chegando perto. Então, agora Deus está dizendo, é momento da gente se afastar. E se afastar para quê? Se afastar para a gente se edificar, para a gente chorar, para a gente prantear, para a gente pedir para Ele a sua misericórdia e nos fortalecer, porque agora é o tempo da guerra, para a gente chegar lá no tempo de paz e poder estar no reino ao lado dele. Amém. Então, esse é o tempo, então, né? Do afastamento, mas do afastamento para a gente se edificar na palavra do Senhor. Irmão Christian, e não sei se o irmão teve alguma observação assim de alguns irmãos que o irmão ficou um período, de repente, sem ver, não precisa citar nome, não podemos, mas de repente o irmão vê que o jovem então voltou, né? Ele estava um pouco afastado, veio, participou de alguma atividade, enfim, e o irmão viu que os jovens estão tendo crescimento. Isso, irmão Christian, o irmão tem notado isso? Exatamente, irmão Ney, até porque a gente tem batido muito na tecla sobre a questão de buscar a Deus, como a irmã falou.
Essa quarentena é uma grande oportunidade para o jovem evoluir espiritualmente. É claro que tem muitas chances também de um jovem regredir e ir por um caminho diferente, mas essa é uma grande oportunidade que o jovem tem hoje para buscar a Deus. Imagina, irmãos, você, de repente, a gente olha aquele irmão que era tímido lá no canto e aquela moça que não era muito empenhada na obra de Deus. Deus pode te levantar aí tremendamente quando a gente voltar da quarentena, ver uma grande diferença. E isso aqui não é para a glória de ninguém, entendeu? Não vai ser para a glória do jovem que vai, de repente, vai evoluir espiritualmente. Vai ser para a glória de Deus, vai ser para o reino de Deus. De repente, Deus aí pode te levantar como regente de coral, a moça aí, o moço, pode te levantar como um obreiro da casa do Senhor, como um líder de pilar, não sei. Deus tem muita coisa que é pouca coisa para minha cabeça de pensar. Então, essa é uma grande oportunidade e eu já tenho visto, eu já vi alguns exemplos de irmãos aí que estão buscando a Deus. Amém. E eu sei que já estão fazendo a diferença, mesmo na quarentena. Ninguém vê, não é para ninguém, não é para alguém ver também. O teu líder não precisa te ver, o teu pastor não precisa te ver, teu pai, a tua mãe, ninguém precisa te ver. A Bíblia diz, Jesus ensinou que a gente tem que estar em secreto, então quem tem que te ver é o Pai, aquele que está acima de tudo. Amém. Sim. Então, só pelo fato de a gente ser visto por Deus, é praticamente ser visto por todos, porque o exemplo que Jesus dá para nós é totalmente diferente do parâmetro mundano. Aquilo que o mundo diz é assim, Deus diz não, é o contrário. Então, se tu quiser ser o maior, tu tem que ser o menor. Então, tudo é contrário no reino de Deus. Tudo ao contrário. Tu quiser aparecer, suma. Então, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Não é um jovem que está falando, não somos nós que estamos falando. Não, é a própria palavra de Deus aí que está falando para nós aí. E você tem essa grande oportunidade de evoluir espiritualmente. Nós podemos ter uma surpresa, sim, ao voltarmos dessa quarentena, ou até mesmo nessa quarentena. Não precisa tu demonstrar que é alguma coisa, não precisa demonstrar que tu está fazendo alguma coisa. Simplesmente faça com o coração voltado para Deus. Amém. Inclusive, uma coisa que nós não pensamos, e essa conversa, Deus, na verdade, nessa conversa está nos dirigindo, melhor dizendo, vamos parar para pensar na seguinte situação. O moço e a moça que estava se esforçando, né? Se esforçando antes do isolamento, se esforçando para ficar na presença de Deus, e Deus ali sustentando, enfim. E ela se fortaleceu nessa quarentena, se fortaleceu nesse período de tempo afastado. E graças a Deus ele pôde notar a diferença na sua vida, seus familiares puderam notar essa diferença na sua vida, mas ele volta com aquela expectativa que as pessoas também vão ver essa alegria, esse crescimento espiritual dele que ele teve, ou que ela teve. Uhum. E isso pode demorar um tempinho. Com certeza. Para que seja percebido pela liderança, pelos outros irmãos. Pode levar um tempinho, né? Opa, mas olha só como está diferente, olha só como cresceu espiritualmente, olha como está maduro, pode-se dizer até na cronologia, né? Na vida pessoal e natural daquele moço, daquela moça, e aí pode ser que o inimigo se aproveite desse período que é necessário para que seja absorvida pelo contexto geral do grupo, pela liderança, aquele crescimento espiritual que aquele moço, aquela moça teve, e o inimigo usa aquilo ali e diz, nem notaram que tu está mais fortalecido, nem notaram que tu está mais fortalecida, nem te deram oportunidade, podiam te dar, né? Como agora tu está aí na presença de Deus, buscando e tudo. Então, isso tudo há um processo. E como é que esse jovem, esse moço, essa moça, pode administrar isso? Pode lhe vir... Como é que ele pode se preparar, irmã Luciara, para enfrentar essas possibilidades? Ninguém está dizendo que vai acontecer, Exato. Mas é possível que aconteça. Né? Como é que esse moço, essa moça pode se preparar para, se porventura ele se deparar com essa situação, ou essas situações, como é que ele pode? O que ele pode fazer antecipadamente? Bom, se ele já vai estar amadurecido, ele não pode ter esse sentimento, né? Ele não pode deixar o inimigo colocar isso, né? Infiltrar isso no coração dele, jamais. Então ele ele tem que orar e pedir, porque é o tempo de Deus, as pessoas, a igreja vai ver que ele está diferente, que ele está mudado, que ele está mais edificado, né? É no tempo de Deus, não vai chegar no primeiro dia, agora tu já vai mudar, não vai ser assim.
Então, tudo tem seu tempo certo, seu tempo determinado. Não vai ser agora na primeira semana, não vai ser no primeiro mês, não vai ser esse ano. Mas quando Deus faz, Ele vai fazer coisas grandes. Não é o que a gente imagina, é o que Deus tem já preparado para nós. Às vezes a gente quer... eu queria fazer tal coisa, tal obra, tal atividade, mas não é aquilo que Deus quer. Deus quer coisa muito melhor, 10 vezes melhor do que aquilo que a gente está idealizando, planejando e fantasiando até muitas vezes, né? Não é isso. Deus tem coisas assim que é superior ao nosso entendimento. Então, por isso, a gente tem que esperar o tempo do Senhor. Verdade. É o tempo do Senhor, não adianta a gente querer colocar, como dizem no mundo, a carroça na frente dos bois, porque não dá certo. Não vai dar certo, a gente tem que orar e ter a paciência, ter a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da vida da irmã, do irmão, da criança, do idoso, de todos. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas que vão acontecer, ou que não é para acontecer também, né? Então, a gente tem que se acalmar. Tem que acalmar a alma, como diz. Acalma a alma para as coisas fluírem, as coisas de Deus fluírem. Não adianta a gente querer fazer na pressão, né? Deus não trabalha na pressão. Nós temos que nos tranquilizar, nós temos que entregar a nossa vida para Deus e deixar o barco andar. Amém. É isso. Glória a Deus. Irmão Christian, quanto a irmã falou aqui, né? Aqueles que se fortaleceram podem se preparar espiritualmente. E o jovem que se sentiu mais enfraquecido? Que recomendação a gente poderia dizer para ele se preparando para esse momento, né? Digamos, queira Deus que não, nós estamos orando para que não aconteça. Mas digamos que algum jovem, né, que tinha, de repente, mais necessidade da interação para se manter fortalecido. Poderia ser assim, poderíamos dizer assim, irmã Luciana? Então, com a falta da interação, ele se sentiu um pouco enfraquecido, não perdido nem nada, mas um pouco enfraquecido. Como é que ele pode se preparar, então, para esse momento de retomada do relacionamento interpessoal, dessa retomada junto com os irmãos? O que o irmão poderia dizer para nós? Isso é bem complexo de se explicar, né? Porque... que nem eu falei, cada um tem um jeito diferente, né? Por exemplo, pode ter um jovem que pode voltar da quarentena enfraquecido e a gente não se nota muito. Mas eu tenho aqui observando o que a irmã falou, eu ouvi uma vez o pastor Humberto numa live que ele me entrevistou e ele falou sobre a questão que a gente não tem que esperar elogio de ninguém. A gente não, tipo assim, por exemplo, jovem chegou da quarentena, chega na igreja. Ele não tem que esperar alguém chegar para ele e dizer, olha, te elogiar, falar que a pessoa está bem. Não, ele não precisa esperar isso, porque se um jovem esperar essa atitude de alguém, ele pode ser decepcionado. E a soberba também, né? Exatamente. A soberba vai subir. Tem a questão da soberba também. Então, o jovem não pode esperar um elogio de ninguém. Primeiro, irmãos, eu acho que, eu tenho certeza disso, que a pessoa tem que ter um relacionamento com Deus. Quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, nada por incrível abala. que pareça, Nada jovem vai que vem abalar. enfraquecido, ele não vai esperar isso, entendeu? Se ele tiver um relacionamento com Deus, ele vai pensar, não importa o que o irmão ao lado disser para mim, ou se alguém dizer, irmão, tu tá fraco, tal, que sempre tem alguém que geralmente nos deixa triste, num caso como este. Mas quando o jovem ele tem um relacionamento com Deus, é diferente, daí ele não precisa, o moço não precisa tá dependendo de elogio de ninguém, não precisa estar dependendo de ser visado por alguém. Se ele não é visto, quem tá vendo ele é Deus, irmão. De repente o jovem que vier dessa quarentena, chegar ali pelo campo meio enfraquecido, todo mundo, o fulano progrediu, subiu de nível, e eu não, o que eu vou fazer agora? Primeiro, olha para Deus, vai ter um relacionamento com Deus. Quando tu tiver esse relacionamento com Deus, aí vai ser diferente, irmãos. Aí sim, Amém. Aí vai ser diferente, pode ter certeza. Pode ter certeza que aí vai ser diferente. Amém. O
o ambiente para ti vai mudar, o jeito de falar, o jeito de olhar, de observar, de interagir, por mais que esteja a personalidade, por mais que seja uma pessoa quieta, ou seja uma pessoa interativa, não sei, quando você estiver perto de Deus, muda tudo, irmãos. Aí é um assunto assim muito complexo, porque quando a gente está perto de Deus, tudo é bom, tudo é diferente. Bom. Glória a Deus. Vamos a mais um louvor com o irmão João Miller, e logo depois vamos estar dando o desfecho desse assunto, então, sobre relacionamento interpessoal, alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração e vem realmente a fechar com que nós três, né, com que a irmã Luciana, o irmão Christian e eu, vemos falando nesse programa, como Deus vem conduzindo esta conversa sobre relacionamento interpessoal. Irmão João Miller. Aleluia, glória a Deus. Ronei, o que a gente tem de mais precioso é o Espírito Santo. Verdade. O que nós temos de mais precioso é a presença de Deus, ela que nos faz descansar, que nos faz caminhar, que nos faz prosseguir, que nos faz confiar. A presença de Deus é a que nos dá a certeza e a convicção de tudo que Deus tem para nós. Verdade. Aleluia. E essa presença, nós precisamos dela, e o Espírito Santo principalmente. Aleluia. Amém. Se eu for até o céu, lá estás. Se eu for às profundezas do mar, também estarás. Se eu for ao mais escuro lugar, me encontrarás. Não há como escapar do teu olhar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando deito e levanto, lê os meus pensamentos. E quando eu olho pra dentro de mim, eu sinto medo. Por tão pecador que sou, e me arrependo. Por isso estou aqui pra te pedir perdão, dizer que eu não sou nada sem tua proteção, sem o teu amor eu não consigo viver, eu não consigo viver. Mas não retires de mim o teu Espírito, mas não retires de mim o teu Espírito. É tudo que tenho, é o que eu preciso, é tudo que tenho, é o que eu preciso. Eu não conseguirei, Senhor,
amor. Eu não conseguirei, Senhor, viver sem o teu amor. Mas não retires de mim o teu Espírito, mas não retires de mim o teu Espírito. É tudo que eu tenho e é o que eu preciso. É tudo que tenho, é o que eu preciso. Eu não conseguirei, Senhor, viver sem o teu amor. Viver sem o teu amor. Eu não conseguirei, Senhor, viver sem o teu amor. É a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, Senhor, que me põe de pé. É a tua presença, oh Senhor, é a tua presença, é a tua presença, Senhor, que me põe de pé. Eu não conseguirei, Senhor, viver sem o teu amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, programa da Juventude Geração Eleita. Juventude aqui da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós estamos neste programa hoje tratando sobre o assunto relacionamento interpessoal. E estamos agora no desfecho do assunto e pretendemos apresentar o que Deus colocou no meu coração para que o jovem, para que o moço, para que a moça, para que o irmão, a irmã, o ancião, a criança, o adolescente, qualquer um dos irmãos, né, possa, aleluia, se deparar com a situação em que, retomando as atividades normalmente da igreja ou a possibilidade das reuniões, né, com um número maior de pessoas, ele ou ela não fique com um pensamento pessoal, frustrado, né, não tendo as suas expectativas saciadas, né, sua esperança, seu desejo de ser amado, de ser amada pelos irmãos, por falta de possibilidade desse envolvimento no grande número de pessoas que se verão novamente, que estarão como é que posso dizer? Se relacionando novamente, né, com a presença pessoal uns com os outros. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que está em João capítulo 13 e o versículo 23, que diz o seguinte: enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Aqui o próprio apóstolo João está falando de si, todos nós conhecemos, se você não conhece, o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, ele fala muito do amor, ele trata do assunto do amor, mas nós vemos aqui
que o apóstolo João está falando do amor de Jesus para com ele. Isso me leva a pensar, me leva a entender, e eu acredito que muitos irmãos vão concordar comigo, que o apóstolo João pôde sentir o amor de Jesus por causa do amor que ele sentia por Jesus, né? É o que nós podemos chamar de reciprocidade, é isso? Amor recíproco. Amor recíproco, né? Ou seja, o apóstolo João amava não só Jesus, mas principalmente Jesus, por todo o seu carinho, por ser quem ele é, né? Mas amava a todos os irmãos, ele tinha esse amor para com a igreja do Senhor Jesus, para com o Senhor Jesus, então é muito mais fácil ele sentir o amor dos irmãos, né? E confessar, eu sou quem Jesus ama, eu sou quem Jesus, não por se vangloriar, mas por sentir esse amor, por poder ter essa reciprocidade com o Senhor. E aqui o irmão João cantou maravilhosamente, eu não posso viver sem o teu amor, sem a tua presença. Então o que nós podemos aprender com o apóstolo João? Quando nós chegarmos a este momento glorioso de nos revermos, de podermos interagir pessoalmente, né? Não ser um como é que nós falamos antes? Digital, não foi virtual, intervirtual, não através de momentos intervirtual, mas em momentos interpessoais mesmo, né? Que nós possamos chegar não com o desejo de ser amado, mas com o desejo de amar, amando, porque o amor vai nos encher, né? O amor de Deus vai nos encher, e esse amor, então, nós vamos poder conseguir comunicar nesse relacionamento interpessoal, né, tendo a reciprocidade do amor. Então, com a facilidade, com o amor, cheio de amor no nosso coração, primeiro não vai poder entrar mágoa, não vai poder entrar rancor, não vai poder entrar... O amor cela, né? O amor cela. O amor cela, né? ele blinda enche, o coração ele completa, e não deixa. ele blinda o coração, ele completa o nosso ser, né? E nós vamos então não chegar com a expectativa de ser amado, não com a expectativa de ser recebido ou bem recebida, não vamos chegar com a expectativa, nós vamos chegar literalmente amando, nos reunindo com os irmãos, né? Exatamente. E se porventura, de alguma forma ou outra, nós não formos, vamos dizer assim, não houver a reciprocidade do nosso amor, nós vamos ler o que o apóstolo Paulo fala sobre o amor aqui, olha só. Em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4 ao 7, vamos ver o que o apóstolo fala desse amor que nós vamos trazer dentro do nosso coração, na nossa mente, dentro do nosso ser, na retomada das atividades. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 4 ao 7. Não, anotei errado. Irmão Ronei, pode falar, aproveitando, enquanto o irmão Ronei procura, eu quero apresentar aqui os irmãos que estão participando dessa programação. Então, os irmãos aí que ainda não colocaram o nome da sua cidade, ou se existe algum outro país que ainda não me foi informado, os irmãos ainda têm a oportunidade de colocarem aí no chat. Quaraí, Arroio Grande, Área, Santa Teresa, 4, né? Morro Santana, Criciúma, Santa Catarina, Nova Santa Rita, Vitória da Conquista, na Bahia, muito bem-vindo, irmãos. Porto Rico e no Uruguai também, se eu não consigo decifrar bem aqui, Artigas, eu acho. Artigas. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. E deixa eu ver se chegou mais alguma cidade, quem não chegou. Mas os irmãos aí que não colocaram aí sua cidade ou país, aproveitem ainda, dá até tempo. Os irmãos que ainda não fizeram seu pedido de oração, façam seu pedido de oração. Os irmãos também que não deixaram o like, pode deixar o like, pode compartilhar, deixa aí sua participação no chat e você vai ser abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu anotei errado, me perdoe o capítulo, é 1 Coríntios capítulo 13, né? O capítulo que fala do amor, claro. Versículo 4 em diante, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está
na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, e tudo espera e tudo suporta. Ou seja, vamos chegar cheios de amor nesse reencontro, vamos chegar cheios de alegria, oferecendo ao invés de esperar receber, e aí nós vamos com certeza poder ter uma gloriosa nova reunião na presença de Deus, quando todos puderem estar juntos. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, então a receita é essa, irmãos. Não vamos vir para quando nós tivermos a retomada das atividades, a retomada das reuniões com um volume grande de pessoas, não vamos vir esperando ser amado, mas vamos vir com todo o desejo de amar. Amém? Se doar, né? Se doar. Glória a Deus. Exatamente. E é dessa forma que nós vamos ser completos também, né? Porque vamos estar cheios de Deus, não vamos ter falta de coisa alguma. Não. Cheio de amor. Aleluia. Glória a Não Deus. vai ter falta de coisa alguma. Então, vamos fazer assim, em nome de Jesus. Irmã Karina Leonardi vai estar nos trazendo a palavra final de meditação dessa programação. E logo depois estaremos, então, encerrando esse programa logo após essa mensagem. Pode deixar aqui, eu dou espaço aqui para a irmã. Pode passar, irmã Karina. Deus abençoe em nome de Jesus. Não vai ter falta de coisa alguma. Cheio de amor. Aleluia. Não vai ter falta de coisa alguma. Paz, Senhor, Paz. irmãos. Paz, Senhor, Paz. Maria. A paz do Senhor, amada juventude e a todos que estão videologado conosco. Vamos ler uma palavra que se encontra, algo que Deus colocou ontem no meu coração, que se encontra em João 14, versículo 6. Bem o que o irmão Christian estava falando agora, né? A palavra nos diz assim, que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui neste momento, seus discípulos, eles estavam questionando, porque Jesus estava falando para ele que ele iria, né, para o Pai, que naquele momento eles não poderiam ir com ele, mas eles começaram a questionar como que eles iriam chegar lá. E nós vemos, irmãos, que Jesus ele passou todo o seu ministério aqui na terra, explicando para aqueles que o seguiam, para as mulheres que o seguiam, seus discípulos, o que haveria de acontecer. E ele explicou que ele tinha que padecer, ele ia passar por dores, por sofrimento, ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E nós vemos que aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, quando tudo começou a se cumprir verdadeiramente, o medo tomou conta daquelas pessoas, muitos se afastaram, inclusive o discípulo Pedro, até mesmo por medo, acabou negando Jesus. E nós vemos que nos nossos dias não tem sido diferente, porque Jesus nos deixou algo na sua palavra, e ele disse que esses dias que nós estamos vivendo agora iriam se cumprir. Jesus, ele, muitas vezes aqui em cultos presenciais, nós vimos os nossos mestres, os nossos pastores, pregar e dizer a palavra que se encontra ali em Mateus, os irmãos não precisam abrir, vou ler rapidamente, a palavra que se encontra ali em Mateus 24, a partir do versículo 6, que diz: E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, no nosso tempo não é diferente. Assim como lá atrás, quando os discípulos começaram a ver aquele Jesus que reinava, aquele Jesus que salvava, aquele Jesus que libertava, quando viram ele preso, nossa, eles se espantaram com aquilo que acontecia. E nós estamos vivendo isso. Nós ouvimos pregar de um Jesus que liberta, de um Jesus que salva, mas quando a palavra começou a se cumprir, quando a gente começou a ver problemas, ver terremotos, ver rumores de guerras, verem a pandemia, ver as pestes, quando começou a se tirar os cultos presenciais, quando começou a se cumprir a palavra, nós vemos que o medo ele tem tomado conta de muitas vidas. Aleluia! E muitos se encontram, quem sabe até mesmo nesta tarde, como Pedro. Pedro
Jesus chegou para ele, irmão Christian, e disse: tu não vai mais pescar peixe, tu vai pescar homens. E o que Pedro fez quando Jesus não estava mais ali, no meio deles? Primeira coisa que Pedro fez, ele voltou a pescar. Aleluia. Então, meu irmão, quem sabe nesta tarde, eu estou trazendo essa palavra que tu reflita. Quem sabe nesta tarde, você está como Pedro. Você voltou a fazer até mesmo aquilo que Jesus já havia lá no início lhe revelado que você não era mais para fazer. Aleluia. Quem sabe você tem retrocedido, tem esfriado, tem deixado o medo tomar conta do teu coração. Mas nesta tarde, assim como o irmão Christian falava, eu lhe mostro novamente como chegar na vontade de Deus. É por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Viva com Ele. Aleluia. Ele disse que ia para o Pai, mas que iria deixar conosco o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. Ele nos leva a viver uma vida de verdade. Ele nos consola, Ele nos leva pelo caminho da verdade. Então, se agarre neste momento com Jesus, porque Ele está vivo. Aleluia, Ele está vivo, e se permanecermos nele, também viveremos eternamente. Essas são as palavras que eu deixo para os irmãos. Aleluia, irmão Christian. E já vamos fazer o encerramento. O irmão Ronei já está vindo ali também. Para nós fazermos oração aqui rapidamente pelos irmãos que fizeram seus pedidos de oração. E eu creio que Deus pode curar, de repente tem enfermos, de repente tem pessoas que precisam de uma oração, e o Senhor vai nos abençoar através desta oração. Amém. Somos gratos a Deus então pela oportunidade, e venha, quando os cultos recomeçarem, na verdade, venha com o coração cheio de amor. E dessa forma nós estaremos felizes e contentes, não só mais aguardando o dia da reunião dos santos aqui na terra, mas o dia da reunião dos santos na eternidade, quando o Senhor voltar e nos levar para estar com Ele por toda a eternidade. Vamos orar a Deus. Bondoso Senhor e amado Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de falarmos da tua palavra, de falarmos da tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, para a vida daqueles que nos escutam. Abençoa teus filhos e filhas, Senhor, com teu amor. Enche os corações do teu amor, Senhor. E assim nós poderemos, Senhor, aleluia, glorificar o teu nome, porque as pessoas conhecerão que nós somos seus discípulos, que nós somos teus discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Vamos saudar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Te apagará, nos colocaste, tu nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, tu nos colocaste.